Olá, seja muito bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje com muita alegria, com boa disposição, não é? Então você que está aí deste lado, aproveite que começamos agora mesmo o nosso programa de hoje e envie o link aí da Curiacos TV ou uma mensagem com os canais onde nós estamos para todas as pessoas que você gostaria que assistissem o programa de hoje, não é? Seus amigos, familiares, porque este programa tem o objetivo de não só ensinar a palavra de Deus, mas também incutir fé no seu coração e te ensinar a vencer em várias áreas da sua vida, tendo assim sucesso e vitória, não é? Eu tenho certeza que é isso que todos nós queremos, ter sucesso e vitória. E isso conseguimos através da palavra de Deus. Por isso é importante você ficar até o fim do programa e não sair daí, porque daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá então ensinar segredos de Deus para nós vencermos e também irá orar por todos os pedidos de oração. Por isso, se você nos acompanha e está passando por algum momento mais delicado ou algum problema na sua vida, gostaria de ajuda, gostaria de enviar o seu pedido de oração, pode fazer através dos nossos contatos. Temos aí o WhatsApp, o número do WhatsApp e o número do SOS. O WhatsApp talvez para você que está fora de Portugal, não consegue ligar para nós, manda uma mensagem de texto ou uma ligação via WhatsApp, por exemplo, e o número do SOS. Também para que você, não, Liriane, prefiro ligar, então não tem problema, ligue que a nossa equipe simpática e super atenciosa vai falar com você. WhatsApp mais 351 912 895 e o número do SOS que vocês já viram, mais 351 21 190 8990. E agora então vamos ficar com o apóstolo Jorge Tadeu. Então vamos falar um bocadinho sobre a área financeira. Muita gente está a passar grandes dificuldades e isto é importante saber qual é a vontade de Deus. Será que Deus nos quer ajudar financeiramente? Será que Deus pode? Sim, Ele tem esse poder. Será que Ele quer? Sim, Ele quer. Na verdade, quando há crises no mundo, isso é uma oportunidade para Deus transferir riquezas para aqueles que gostam de Deus e andam com Deus. Na verdade, até a Bíblia fala, em várias ocasiões, inclusive no Apocalipse, que Deus, por vezes, se irrita ao ponto de retirar a bênção, retirar coisas às pessoas que o ofendem, que não se querem de modo nenhum endireitar, não só perante Deus, mas perante a sociedade, que são pessoas más, são pessoas que são opositoras ao bem, usam-se das outras pessoas para seu fim próprio, e isso aconteceu ao longo dos anos, desde o Velho Testamento até hoje, e o Apocalipse fala das taças da ira de Deus. Então, para dizer que uma vez que eu ando a falar sobre o Apocalipse, isso é uma coisa que vem no Apocalipse. Ora, nos dias de nos dias de Isaac, isso vem em Gênesis 26, diz a Bíblia que havia fome na terra para além da primeira fome. É interessante que aqui também no Covid houve o primeiro ano, já vamos no segundo ano e só Deus é que sabe quando é que isto termina. É, portanto, uma grande crise e muita gente teve que sair daquela terra, daquela região, porque nada funcionava, havia fome, ou seja, as sementes não funcionavam. Já imaginou? Você lançar a semente e ela não cresce? Os animais não se multiplicarem? Então, o Isaac, que era um homem de Deus, estava também a pensar, bem, eu tenho que ir procurar outra terra.
Só que Deus lhe apareceu e disse, olha, eu vou ser contigo. Contigo eu vou ser. Vou ser contigo, com os teus filhos, com a tua semente, com os teus netos por aí fora. Então somente segue após mim e faz o que eu te digo. E o Isaac decidiu acreditar. Eu podia ter dito, não, isso não vai dar, não está bem a ver, isto é uma crise, isto é impossível. Ele não atentou para a crise que existia, mas atentou para Deus. Ele não atentou para a sua própria força pessoal, inteligência, a capacidade de fazer agricultura, porque, na verdade, não ia dar coisa nenhuma, mas atentou para o poder de Deus. E por isso, diz aqui em Gênesis 26, no versículo 12, que ele semeou naquela mesma terra, portanto, que não dava resultados nenhuns, mas ele semeou com fé, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Quer dizer, que Deus, de facto, o abençoou. Sabe, fé não é só acreditar que Deus existe, é acreditar que Deus faz o que Ele promete, porque Deus não é homem para mentir. No subconsciente, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em acreditar em Deus, porque sempre medem Deus pelo seu próprio padrão, para aquilo que acontece nas notícias, pelos políticos, que falam nunca nada, cumprem. Mas Deus não é assim. Deus sempre cumpre aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete. Então, o Isaac acabou por ser mega abençoado e não parou ali, porque às vezes também há pessoas que ficam muito contentes com um milagre. Bem, glória a Deus por esse milagre. Mas sabe que Deus não é um Deus de um milagre, é Deus de muitos milagres. E a Bíblia diz que o Isaac se engrandeceu, ficou muito grande, ficou muito forte, ficou muito rico, dono de muitas coisas, com muitos empregados e por isso era muito invejado. E isso para dizer o quê? Que em tempo de crise, o que acontece é que, muito provavelmente, é Deus que está a retirar dos maus, dos injustos, dos que tratam as pessoas com desdém, com maldade, com tirania. E Deus quer tirar isso a essas pessoas e dar àquelas pessoas de preferência que gostam de Deus, que andam com Deus, que amam a Deus. E, portanto, se você já anda com Deus, se não anda, volte para Deus e comece a andar com Deus. Se já anda com Deus, saiba que Deus quer, neste momento, fazer transferência de riquezas. E é isso mesmo que está a acontecer. Graças a Deus, é isso mesmo que está a acontecer. Ora bem, vou pedir aqui à Filipa que toque um hino de fé. Enquanto isso, você vai ver dentro de instantes uma placa de como é que você pode participar desta lei de Deus de semear para colher. É que o ideal é vir à igreja, e muitos de vocês vêm à igreja e honram a Deus com os dízimos e ofertas, que é a lei de semear para colher. Mas há também muita gente que mora longe, que não tem essa possibilidade de ir a uma igreja maná e diz, não, eu quero participar dessa lei de semear para colher, eu quero participar da transferência de riquezas. Então, você vai ver como é que isso pode acontecer. Na verdade vos digo que todo o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como seria. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo de ceifar. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar.
Então nós vamos estudar o Apocalipse, mais uma vez, e quero relembrar aquilo que já foi falado até à data. O livro Apocalipse é considerado um livro difícil porque tem muita alusão à Bíblia toda, de uma ponta à outra. E o Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, e foi porque Jesus lhe apareceu e mandou escrever tudo que ele falou. Este livro, ao contrário de muita gente, modo de pensar, não é um livro que vai mostrar o que é que vai acontecer a partir do dia tantos, às tantas horas, que começa então este evento do Apocalipse. Não, o Apocalipse é, como o próprio nome diz, apocalipsis, ou revelações, segredos, são segredos de Deus e que estão relacionados com todo o tempo, desde o Adão e Eva até ao fim do mundo, novos céus e nova terra. E, portanto, são grandes segredos de Deus para que, com o objetivo de nós entendermos onde é que estamos. E como próximos estamos do fim do mundo e que todos vamos morrer, devemos estar preparados para um encontro com Deus. Ora, para nós melhor entendermos o Apocalipse, eu gosto de dizer que há 4 forças principais em jogo neste planeta. Primeiro, quando nós nascemos, qualquer pessoa que nasce neste planeta, nasce num planeta em guerra. Guerra entre Deus e o diabo. E, portanto, há 4 forças. Há Jesus versus o diabo e há o mundo, o sistema do mundo, versus a igreja, o sistema de Deus. O mundo é contra Deus. O mundo, o sistema do mundo, na Bíblia, é chamado a Babilônia. É um sistema onde Deus não é bem-vindo, onde as pessoas muitas vezes até gozam a Deus, fazem ao contrário do que Deus diz e perseguem, inclusivamente, aqueles que são de Deus. Muitas vezes, os governantes querem uma igreja, sim, que seja falsa, que se dobre a eles para fazer a vontade deles, para o povo, que sempre o povo é religioso, sempre acredita no lado espiritual e para que o povo acredite, aqui é que estamos bem. E, portanto, há uma guerra muito grande, desde o início. O diabo julgava que ia ganhar a Deus, sempre quis ser igual a Deus ou superior, conseguiu enganar a Eva, que por sua vez levou o Adão a desobedecer também. Porque o diabo disse assim a Eva, olha, Deus não quer que tu comas daquela árvore para tu não seres como Ele. Porque se tu comeres, não vais nada morrer, como Deus diz. Não é verdade isso. Tu ficas a ser como Deus. E isso criou um grande desejo no coração da Eva. Ou seja, ela foi tentada em ser como o diabo. E como desobedeceu a Deus, pôs-se do lado do inimigo, e o marido a mesma coisa, os dois ficaram afastados de Deus, Deus os tirou do lugar de bênção, de comunhão com Deus, etc. Mas Deus teve misericórdia e já sabia o que é que ia acontecer a eles. Então o que é que Deus fez? Um plano de resgate. Consistia em a segunda pessoa de Deus vir à Terra, que é Jesus, para vir resgatar-nos, comprando-nos com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, salvação não é um ato religioso, mas é um ato legal. Quem for advogado ou juiz entende esta conversa muito bem.
Inclusive, Jesus foi ao inferno, que é a prisão, para pagar a sentença que todos devíamos pagar. Então, hoje, quando uma pessoa quer ser salva, viver para sempre com Deus, ele só tem que aceitar o plano de Deus e dizer: eu aceito que Jesus é o meu Salvador, que pagou pelos meus pecados, todos pecamos, para que eu não precise de ser condenado. E depois, claro, tem que sair do caminho onde andava para passar a andar no caminho de Deus. Isso é que é salvação. Agora, desde esse dia, o diabo quer a todo o tempo arrastar o máximo possível de pessoas para o inferno. E já neste planeta, ele, conforme Jesus também disse, só veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. Então, esta grande luta, desde o início. E a Bíblia relata isso. Está a ver? O Apocalipse fala dessa guerra. Ora bem, quando nós começamos a ler o Apocalipse, vemos que foi Jesus que mandou escrever, aparece ao apóstolo João de uma forma extraordinária. E depois, a primeira coisa que Jesus mandou fazer foi escrever uma carta a cada uma das 7 igrejas principais da Ásia. Ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Nós já falámos destas cartas e vimos que, na verdade, não são documentos históricos. Aquilo era o que acontecia naquela igreja, naquela data. Não. São coisas que aconteceram desde o início até à data 2 e, infelizmente, vão continuar a acontecer. Em que há igrejas que vão andar bem, outras que vão andar mais ou menos e outras que vão andar muito mal. E, portanto, é um aviso não só para as igrejas, para os pastores, mas para os crentes. Então, muito importante nós entendermos isso. E depois, o Apocalipse fala de muito mais coisas. Hoje vamos ver os pontos a seguir, que é do capítulo 4 em diante, que fala dos selos de um livro. Depois, mais adiante, se fala de trombetas, das taças da ira de Deus, de cavalos, cavaleiros, arrebatamento, a guerra do Armagedon, etc, etc. Bem, então agora vamos ver os 7 selos de que a Bíblia no Apocalipse fala. O que acontece é que o apóstolo João diz aqui assim, a Bíblia, em Apocalipse 4, que ele foi arrebatado para um sítio muito alto, lá aliás, muito alto, à frente do trono de Deus. Ele foi arrebatado, foi levado à frente do trono de Deus. Ele viu o trono de Deus, mostra o que é que ele viu, coisas extraordinárias, e viu que no altar estava um livro com 7 selos. E toda a gente estava desejosa de saber o que é que estava dentro desses 7 selos, que segredos eram esses. É interessante que ao lado de Deus do trono de Deus, havia também 24 outros tronos, mais, claro, pequenos. E esses 24 tronos são os 12 tronos dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, de quando ele veio, e das 12 tribos de Israel, que foi o povo que Deus escolheu, não para serem acima dos outros, mas para pregar o Evangelho aos outros, coisa que eles nunca fizeram. Bem, então, o ponto que é importante agora é dizer que havia lá este livro, toda a gente queria saber o que é que o livro dizia, e o livro estava selado. E ninguém tinha autoridade para abrir selo algum. Até que foi encontrado alguém e assim tinha essa autoridade. E era o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, que no Apocalipse e em muitos outros sítios é chamado o Cordeiro de Deus. Porquê? Porque ele foi à cruz para ser o Cordeiro único de Deus que fosse morrer por nós. Ora, antigamente, no Velho Testamento, os judeus pediam a Deus o seguinte: olha, aceita a morte deste cordeiro que não tem mancha nenhuma, tipifica que ele não pecou, mas aceita a morte dele nas minhas vezes, porque eu é que pequei. E Deus aceitava por misericórdia. Então Deus o que é que fez? Enviou um cordeiro, que é o Jesus, para ser o nosso substituto uma vez por todas. E, portanto, ele era a única criatura que tinha autoridade
para abrir o tal livro com aqueles selos todos. E no capítulo 6 começa então a abertura dos selos. Começamos por ver o apóstolo João a ver a abertura do primeiro selo e diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão. Eram animais que estavam em redor de Deus. Sabe que Deus tem outros seres, querubins, serafins, etc. Então esses 4 seres, animais, diziam, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele, o cavalo branco, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ora, isto está a falar de um cavalo branco. Você vai ver a seguir que há 4 cavalos. Um é o cavalo branco, o outro é o cavalo, você vai ver, negro, o vermelho e o amarelo. E então, este cavalo branco diz que era montado por alguém que recebeu um arco e foi-lhe dada uma coroa de vitória. Ora, eu sei que há pessoas que dizem que esta pessoa que montava o cavalo branco era o anticristo. Eu quero dizer que isso é impossível, porque o anticristo é do diabo. O diabo nunca é representado como de branco, é sempre de negro. E nunca é representado como o vencedor, mas sempre o derrotado. E, portanto, isto só pode ser o cavalo de Jesus, que sai para vencer. Bem, depois abre-se, aberto o segundo selo. Portanto, imagina um livro, tem mais um selo, e abre-se o segundo selo, e ouvi o segundo animal que dizia, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Eu quero já adiantar o seguinte. O livro do Apocalipse, como eu já disse, não é um livro que relata os eventos que vão acontecer a partir de certa data, dia tantos, às tantas horas, e começa então o Apocalipse. Não. O livro do Apocalipse é um livro de segredos ou revelações. E aqui, Deus, Jesus, está a dar a seguinte revelação. É que o mundo verdadeiro é o mundo do espírito. É lá onde tudo acontece e depois nós apenas vivemos no mundo da carne, no mundo material, e não vemos o mundo do espírito. Eu também não vejo eletricidade, mas existe. E a guerra existe entre Deus e o diabo desde o dia, aqui na Terra, por causa dos homens, desde o dia do Adão e da Eva terem desobedecido a Deus. E, portanto, o que nós estamos a assistir, quando ouvirmos a descrição desses animais que montam os 3 outros cavalos, é os demónios principais, os generais principais do diabo, são 3, que estão encarregues de fazer o pior possível à humanidade, porque isso afeta imenso Deus. Deus é o criador da humanidade e, portanto, ele de jeito algum admite que façam essa maldade à criatura de Deus. Deus ama o homem, ou seja, o homem e a mulher, não é? Mas não ama é o pecado. E, portanto, até é interessante lembrar que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de tudo e de todos, com toda a nossa força, inteligência, etc. Mas o segundo mandamento, sabe qual é? Amar o próximo. Porquê? Deus não pode admitir que nós maltratemos o próximo. Ele não admite, muito menos admitir o diabo. Portanto, há uma guerra desde o dia em que esta catástrofe aconteceu, lá no Jardim do Éden, e, portanto, há uma guerra entre Jesus, que monta um cavalo branco, e os outros 3 cavalos. Estes 3 cavalos, que eu já vou ler mais em detalhe, são montados por 3 demónios terríveis e qualquer um deles tem coisas específicas. Todavia, por vezes, um cavalo faz também coisas que o outro também faz. Está a ver? E estes demónios são descritos também em Efésios 6,
Efésios 6:10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, das armas de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue. Não temos de lutar contra pessoas, contra sistemas, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra os ossos espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais, no mundo do Espírito. Portanto, a nossa guerra é contra demónios. E estes demónios, chefiados por Lúcifer, ou o dragão, como a Bíblia fala aqui, como Jesus falou aqui no Apocalipse, ele tem chefes do exército dele alocados em lugares estratégicos. E, por sua vez, tem, vamos dizer, abaixo de general, terá coronel, capitão, major, sargento, tudo isso. Ele tem isso tudo. E, portanto, a grande guerra é entre Jesus e estas potestades. E Jesus sempre está do lado da pessoa que anda com Deus. Sempre. E sai sempre vencedor. Porque quando o diabo tenta nos fazer algum mal, e não é poucas as vezes, nós vencemos porque temos o cavaleiro que monta o cavalo branco do nosso lado. Mas Jesus também é do lado daquele que ainda não está com Jesus, mas volta-se para Jesus e pede-lhe ajuda. Portanto, há esta guerra tremenda. A pessoa que não quer saber de Deus acaba sempre por morrer e ir para o inferno e já neste planeta sofrer consequências bastante desagradáveis. Bem, então, agora vamos outra vez então, para o Apocalipse e vamos ver os cavalos. Porque diz aqui que o cavalo vermelho, eu já li, vou ler outra vez, tinha um ser que o montava e que foi dado o poder para ter a paz. E para se matarem uns aos outros. E uma espada grande. Depois abriu-se o terceiro selo do tal livro, está a ver? O terceiro selo. E ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. Olhei e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais, dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro e não danifiques o azeite e o vinho. Está a falar de um demónio que está especializado em criar toda a sorte de dificuldades financeiras, materiais, e de fazer com que as pessoas passem o máximo de fome possível. Nós, na Europa, já temos bastante gente, uma percentagem que aumentou nos últimos anos, muito grande, de pessoas que estão literalmente a passar fome. Mães solteiras que não têm como dar leite aos seus bebés. A ver? E os governantes andam a gastar o dinheiro em tudo menos ajudar essas pessoas. Bem, mas nos países como, por exemplo, na Índia, na América do Sul, em África, há muitos povos, milhões de pessoas, que estão nesta categoria. Estão a passar fome literalmente. Portanto, quem é que está por trás disso? São demónios que criam toda a sorte de maldade, a ver, usando-se de circunstâncias, usando-se até de pessoas. Nós aqui na Europa ouvimos os políticos apontar dedos aos ditadores da África, não sei o quê, mas quem anda lá a roubar a África são estas pessoas. São eles que controlam as mega empresas de petróleo, de diamantes, de carvão, de minérios, de madeira, etc. E depois fazem guerra dizendo que estão lá para libertar o povo, que é grande mentira. Então, tudo isto é o trabalho deste demónio, está a ver? É assim que eles operam, na mentira, no esquema, na maldade. E estes demónios, claro, usam-se de pessoas. Essas pessoas vivem no sistema do mundo, que é de mentira, de golpes, de esquemas, de maldade, de guerras, etc., e a qual Deus chama-lhe a Babilónia, ou também chama-lhe da prostituta, porque falam mentiras, só dizem maldades, etc. Bem, depois vamos então para o quarto selo, e diz que, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Ou seja, a pessoa, ele
é o causador de muita morte, e atrás dele vinha uma carrinha que era para levar direto para o inferno. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, fomes, pestes e as feras da terra. Ou seja, é um alto general do diabo, que depois tem outras patentes debaixo da sua liderança em toda a parte do mundo, muito bem organizados, que usa-se de tudo e mais uma coisa, inclusive de pessoas, para matar, para roubar, para destruir, com toda a sorte de situações. E, portanto, quando nós começamos a entender isso, vemos que desde o início da queda do Adão e da Eva, que estas forças estão em jogo. Enquanto que Jesus sempre lutou a favor das pessoas, sempre buscou quem o quisesse seguir para o abençoar, libertar e para usar-se dessas pessoas para libertar os outros. O diabo sempre engana, está a ver? Afastando as pessoas de Deus, falando mal de Deus, gozando tudo que é de Deus, para depois atormentar essas pessoas para sempre no inferno e já aqui na terra. E, portanto, quando nós começamos a compreender que o Apocalipse é um livro de revelação, que não fala de que vai acontecer uma guerra de cavalos e cavaleiros, não sei o quê, a partir de uma certa data, mas é uma coisa que já acontece. Até já está em muitos outros sítios descrito esta guerra. Então nós começamos a compreender esta guerra que existe entre Deus e os demónios. Agora, a questão também se põe da seguinte maneira: tanto Deus como o diabo quer o quê? A alma, o espírito das pessoas, quer pessoas. Que é Jesus, quer para o bem, libertá-lo da escravatura do diabo, porque esta terra está na mão do diabo. Esta terra está em guerra. Está a ver? E, se você pensar bem, o mundo não está aí para melhor, está aí para pior. De ano para ano vai cada vez pior, conforme vem Mateus 24. Deus diz, Jesus disse que à medida que o mundo vai ficando pior, é à semelhança de uma mulher que está grávida, nos últimos dias começa a ter as dores de parto, e à medida que as dores de parto, a distância, o tempo que medei entre uma dor de parto e a outra, e as contrações seguintes, pode ser de 1 hora, depois passa a ser menos, até que de repente o bebê nasce. Assim é o fim do mundo. E Jesus também disse que não veio trazer paz, mas separação entre quem quer andar com Deus e quem não quer andar com Deus. E a boa notícia é que quem já neste planeta decide andar com Deus, sai dessa zona de guerra e passa a estar debaixo da proteção de Deus. Está a ver? E não só a proteção de Deus, mas também bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que andam com Deus. E depois, no futuro, quando Deus decidir acabar isto tudo, vai fazer julgamento a toda a gente e todos vão ter que prestar contas. Aquele que não tiver o substituto que pagou o preço dos seus pecados, o substituto apenas Jesus, nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos, essa pessoa terá que ser condenada. Mas os outros que entregaram a vida a Jesus e mudaram a sua vida andando com Deus, eles têm um substituto e por isso não vão ser condenados, mas vão viver para sempre com Deus. Portanto, se você é uma pessoa que diz eu acredito em Deus, mas não sabe se está salvo, volte-se para Deus. Procure a igreja mais perto de si. Peça o aconselhamento pastoral, comece a andar com Deus e você vai ver a mega diferença. Se você já anda com Deus, não se esqueça que Jesus advertiu de que temos que ser fiéis até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Porque muitos se afastarão por causa disto, daquilo, daquilo outro, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, persevere até o fim, porque já neste tempo é muito, muito precioso termos Deus, o cavalo branco, com o cavaleiro branco do nosso lado, a lutar a nosso favor. E agora vou pedir aqui ao time que toca um hino alusivo, que diz o quê? Aquele que vencer. Aquele que vencer. Vamos lá então. Aquele que vencer, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo,
para reinar. aquele que venceu. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá aquele que venceu. Aquele que venceu. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora é a hora de nós orarmos por todos vocês que telefonaram, escreveram, mandaram mensagem a pedir socorro a Deus. Muitos de vocês contaram até os problemas onde vocês estão envolvidos. Problemas de toda a sorte, de doenças, de família, casamento, de finanças, negócios. Mas a boa notícia é que Deus ama você e nada é impossível para si. E por isso agora é a hora de fazermos a oração da fé em que você vai dizer a Deus: eu recebo agora a minha cura, eu recebo agora o meu milagre. E Deus implanta uma semente de vitória na sua vida e tudo vai começar a mudar. Então agora mesmo, estenda a sua mão sobre o ecrã, preferência toque no ecrã, para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. E faça a oração comigo dizendo assim: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu lá na cruz, não só para me salvar, mas para me curar e libertar. Por isso, Jesus, nesta hora, eu faço a oração da fé e digo: eu recebo agora a minha cura. Recebo agora o poder do alto que me liberta. Receba agora o meu milagre, a resposta à minha oração. Amém e amém. Agora ouça. O que fazer depois? Agora que orou. Tem que acreditar que a semente, porque tudo são sementes que Deus colocou na sua vida, que começou a germinar, a crescer. Por isso você tem que acreditar: eu já estou curado, eu já estou liberto, eu já tenho o meu milagre, não vou ter, já tenho. Cada minuto que você acredita que já tem, essa coisa vem ter consigo. É assim que fé funciona. E louva a Deus todos os dias. Quando essas coisas que você pediram a Deus chegar a si, já não precisa pôr mais fé, porque já chegou. E, portanto, é isso que você vai fazer. Entretanto, ouça bem, ande com Deus, segure na mão de Deus, não largue a mão de Deus, ande sempre de mão dada com Deus, venha à igreja, leia a Bíblia, seja amigo de Deus, ouça esta música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Estou de volta com vocês e agora nós vamos assistir um testemunho. Tenho certeza que vai encorajar a todos vocês. Vamos ver. Olá, eu sou a Liriane, estou aqui na igreja de Dar Fundo e tenho aqui comigo a Silvia, que vai nos contar o seu testemunho acerca de finanças. Então, eu sempre tive um desejo de casar e fui pedida em casamento. Uau! E então, mas o meu desejo, como todas as mulheres, eu acho que sim, queríamos ter a tal festa de casamento. E nas nossas possibilidades, nós não conseguimos.
Então começámos a semear com o propósito de termos realmente a nossa festa de casamento. Sempre confiámos e colocámos isso aos pés de Deus, que realmente Deus ia nos abençoar e ia nos abrir um caminho. Nunca duvidámos, nunca, nem eu nem o meu noivo, na altura, agora marido. Agora, marido. Sim. Entretanto, planeámos tudo, reservámos a quinta, o dia, falámos com os nossos líderes, estava tudo planeado, estava tudo a correr muito bem. Entretanto, ficámos a saber que no dia do nosso casamento, a Bispa Crystal vinha ao Dá Fundo. Uau! Para fazer a campanha de avivamento aqui, né? É, exatamente. E eu sirvo, né? Eu ajudo o bispo e claro que na altura o bispo disse, olha Sílvia, nós vamos estar aqui. E era ele que nos ia casar. E eu, claro, ó bispo, eu estou aqui para levantar os seus braços e eu vou ligar à quinta e vou alterar a data do casamento. Então você desmarcou o seu casamento, o seu grande projeto e decidiu colocar o projeto de Deus na frente. Exatamente. Nós não duvidámos nem um segundo. Eu, imediatamente, quando o bispo me ligou e disse a data, que ia coincidir com a data do nosso casamento, eu disse, ok, bispo, eu vou desmarcar. Liguei para a quinta e, claro, que Deus começou a operar. Na semana a seguir havia vaga, então alterei para a semana a seguir. Não tive que pagar mais nada pelo cancelamento e por uma nova data. E entretanto foi maravilhoso, ainda tive a bênção da bispa antes do casamento. É verdade, que privilégio, né? Privilégio, é verdade. E nesse casamento, no dia do casamento fomos abençoados com tudo, até com o sol. Em novembro estava um dia maravilhoso. Foi tudo do bom e do melhor, era isso mesmo que nós queríamos. Os convidados estávamos todos satisfeitos, nós fomos até abençoados pelo Senhor da Quinta, mais do que nós tínhamos pensado no planeamento do casamento, não é? E então, glória a Deus. E nós tínhamos dito que queríamos, daquilo que nós íamos receber, honrar a Deus com os nossos dízimos e conseguimos honrar com mais, porque realmente tivemos muito mais do que sobrou, transbordou e conseguimos honrar a Deus o nosso coração queria mesmo isso acontecer. Então foi mesmo espetacular e eu dou graças a Deus por isso. E eu tenho certeza que vocês foram abençoados, não só porque vocês fizeram antes, né? A parte do semear, colocar a fé que já tinha esse projeto, né? Esse alvo alcançado, mas na hora de escolher entre o projeto de vocês e o projeto de Deus, o avivamento, né? A campanha de avivamento, vocês escolheram colocar Deus em primeiro lugar. E aí Deus falou, vou abençoar mais eles, né? Mas foi muito bom, foi mesmo a transbordar. Por isso eu agradeço todos os dias pela minha salvação e por poder servir a Deus. Glória a Deus. Quem coloca Deus sempre em primeiro lugar, seja na sua área financeira, em qualquer coisa, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele supre todas as nossas necessidades. E como eu falei no início do nosso programa, referi os números que nós temos disponíveis do SOS, tanto o número do SOS como o WhatsApp. Saiba que está disponível, fica disponível 24 horas por dia para você ou algum conhecido seu que possa precisar de ajuda e falar com um dos nossos pastores. Vamos ver esse spot. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. E se você desejar ser acompanhado por um dos nossos pastores, pode fazer isso através da consulta pastoral, que é semelhante a uma consulta médica, em que um dos nossos pastores vai te ajudar a encontrar a solução para os seus problemas, não com o acho dele, mas com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então é muito importante você falar com a pessoa certa, não é? E os nossos pastores são treinados para isso. A consulta pastoral é extremamente confidencial, portanto, você pode ter a confiança que tudo que você falar com o pastor, ninguém mais vai ficar sabendo. Se quiser marcar a sua consulta pastoral, vamos ver como você pode fazer.
Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão à semelhança de uma consulta médica ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. Viram que é só entrar no site da igreja online e clicar lá no botão Consulta Pastoral e marcar a sua consulta. Caso você não consiga entrar no site por algum motivo, então pode tirar as suas dúvidas através dos nossos números que ficam disponíveis para vocês, mais 351 21 190 8990. E falando em igreja online, vamos agora ver o spot da Igreja Online. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. Viram a quantidade de idiomas que nós temos na Igreja Online justamente para alcançarmos o máximo de pessoas que pudermos, porque o nosso objetivo é esse, ganhar cada vez mais almas para Jesus. E como fazemos isso também? Através dos grupos familiares. Vamos ver esse spot. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E se tiver alguma dúvida de como dar a sua casa para um grupo familiar ou como pode participar de um grupo familiar, ligue para nós, mais 351 21 190 8990 ou WhatsApp, mais 351 912 895 800. E agora, para você que gosta de bons filmes e boas séries, nós temos o Cine Curiacos. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E claro que não poderíamos deixar as crianças de lado, não é? Temos também uma plataforma exclusiva para as crianças
com conteúdos 24 horas por dia, conteúdos exclusivos e conteúdos que vão ajudar a sua criança e vão influenciá-las para o bem, não é? Então, estou falando do quê? Curiacos Kids. Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E se você que está aí nos acompanhando gosta de uma boa música, gosta de dançar, gosta de se animar ou se acalmar ao som de uma boa música, saiba que nós temos disponível para você a Curiacos Music, uma produtora musical com diversas bandas em vários estilos musicais. Vamos ver esse spot para você perceber melhor. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. Temos muitas bandas, aproveito para mandar um grande abraço para os artistas que estão espalhados aí por várias partes do mundo, não é? E agora vamos ficar com o videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music. Trocando galhetas em murro, é vale tudo, até se dá com cadeira. Cada combate pela manhã, o chorra brá tem que estar em dia. Guardar o coração é a minha maninha. É F612, não é para terrestre, mas estou a dar quedas. Em campos adjacentes com colegas e patrão. É só manter a atitude com problemas, quero longitude. Aquele que treina e espera, suas energias serão renovadas. Treinador não dá descanso, mas ele me fortalece, me fala, não foge em frente. E no final, você é que vence. Vai em frente. Todo mundo vai gritar assim. Cidade de Cuiabá, põe a mão no ar. Quero ouvir você também assim. Olha. Olha o mambo tá fixe. Cidade de Cuiabá, todo mundo vai gritar assim. Cidade de Cuiabá, põe a mão no ar. Quero ouvir você também assim. Olha. Quem luta vence e quem vence é porque lutou. Antes do galo cantar, eu a cantar. Os dias são duros, mas eu sou mais duro de ruê. Mato um leão por dia e mais um se vier. Estou com sede de vitória, nada pode me deter. Podem falar, não queremos saber. Porque o lema é vencer e só vencer. Tô pronto para qualquer embate, fui gerado para vencer. Eu sou a água que bate até romper. Treino duro, vitória fácil. Treino duro, vitória fácil.
Danos Cuiabá, todo mundo vai gritar assim. Cidade de Cuiabá, põe a mão no ar. Quero ouvir você também assim. Olha, 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 olha. Olha o mamão tá fixe. Danos Cuiabá, todo mundo vai gritar assim. Cidade de Cuiabá, põe a mão no ar. Quero ouvir você também assim. Olha, olha. E é assim que nós encerramos o nosso programa de hoje, Basta Crer. Mas a boa notícia é que nós te esperamos no nosso próximo programa. Tchau, tchau. Ó Deus, o inimigo está vindo aí. Ó Deus, eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que posso em ti confiar. Só o Senhor que pode me ajudar a vencer esta batalha. A minha fé está toda em ti, e eu sei que tu não vais falhar. Tu nunca perdeste nenhuma batalha. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. Eu vou só confiar, pois Deus lutará por mim. É isso que Deus vai confundir inimigo. Deus vai confundir inimigo. Deus vai confundir inimigo. Deus vai confundir inimigo. Deus vai confundir inimigo e sairei mais que vencedor. Eu vou só confiar, pois Deus